Olá, irmão e irmã, seja bem-vinda para mais esse nosso encontro. Que bom que você está aí nos acompanhando, que o Senhor possa te abençoar com a palavra que temos para hoje. No calendário litúrgico da igreja, esse domingo é lembrado como Domingo de Ramos. É o dia em que lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que ele foi aclamado rei. Quero acolher você com a palavra bíblica de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz: Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e glorioso, mas é humilde, e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Que você tenha essa paz do Senhor. Celebramos assim esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Quero convidar a termos um momento de oração e assim confessarmos ao Senhor as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor Deus Pai bendito, nós te agradecemos porque Tu sempre nos acolhes com grande amor, com grande graça. Para sermos sinceros, nós queremos te confessar que nem sempre cumprimos a Tua vontade, nem sempre fazemos o que o Senhor tem ordenado. Tu sendo o Criador de todas as coisas, Tu sendo o Rei dos céus e da terra, viestes a este mundo de modo humilde e nós muitas vezes somos vaidosos, nós somos orgulhosos e nós nos achamos tão importantes, quando na verdade tudo isso só mostra o nosso pecado. Por isso nós queremos te pedir, dá-nos o teu perdão. Faça que nós possamos aprender de Ti a sermos humildes, a sermos sinceros e verdadeiros. Por isso, fique conosco e concede-nos o perdão e enriquece-nos com a verdade da Tua palavra. É o que nós te pedimos por Jesus nosso Senhor. Amém. Mediante o puro sangue de Jesus derramado na cruz, posso declarar a cada um e cada uma que oram e confessam seus pecados sinceramente, que em nome de Jesus, teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido a termos um momento de louvor cantando Exaltar-te-ei e o segundo hino, Quem quer cantar do amor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Exaltar-te-ei,
pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não sem vergonha de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer calar do amor não poderá calar da cruz. Seguindo os passos seus, eu testemunho o amor de Deus. Que o meu falar e vida em amor estejam e todos o amor da minha vida vejam. Que o meu falar e vida em amor estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Convido a termos um momento de oração e também assim nos aquietarmos e nos prepararmos para ouvir a palavra da pregação. Oremos. Senhor Jesus, graça nós te damos por mais um dia de vida. Graça nós te damos porque tu viestes a este mundo para reinar sobre nossa vida. Graças nós te damos por tua humildade, por tua justiça e por tua paz. Unge neste momento a boca do teu servo Daniel, para que ele possa transmitir a nós a tua vontade, a tua palavra. Aquieta-nos assim, prepara-nos, ó Deus, para ouvirmos o teu falar. Que o teu Espírito Santo possa permitir que em nós essa palavra encontre morada e que nós possamos ser moldados e edificados na tua verdade. Traga assim, ó Deus, a partir desta palavra da pregação agora, consolo para o nosso coração, esperança para a nossa alma. É o que nós te pedimos por Jesus nosso Senhor. Amém. Hoje nós estamos abrindo a Semana Santa. Nós estamos falando a respeito do Domingo de Ramos, como foi mencionado na introdução. E quero, juntamente com vocês, pintarmos o quadro onde Jesus estava, qual era o contexto, qual a situação na qual se encontrava Jesus e o povo. O que era realmente esse momento da Páscoa? O que era essa festa? O Domingo de Ramos abre, por assim dizer, esta semana de Páscoa. Nos fala a respeito do amor de Deus, nos fala a respeito daquilo que Deus fez por nós. Onde todo o ensino, toda a história tem o seu ponto mais alto. É ali onde vemos que o amor de Deus se fez carne e morreu para que eu e você pudéssemos ter acesso à salvação. Podemos afirmar que Jesus entrou em Jerusalém 5 dias antes da Páscoa começar. Como sabemos disso? O Evangelho de João nos relata que 6 dias antes ele foi para uma cidade próxima da cidade de Jerusalém. E aqui quero ler com vocês o texto previsto para este domingo, que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 11, os versículos 1 a 11. E nos dizem assim: Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que há e está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui.
Então foram e acharam um jumentinho preso, junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, porque o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui, esta é a leitura do Evangelho de Marcos, palavra de vida e salvação. Este Evangelho nos mostra que Jesus percorreu um caminho, assim como nós vimos nas parábolas que estávamos mencionando nos devocionais, e Jesus então chega às portas de Jerusalém. Observando que Jesus estava nestes 6 dias antes de chegar à festa da Páscoa na cidade de Betfagé, que significa a cidade dos figos, ou casa dos figos. Neste lugar eram onde se hospedavam as pessoas que não tinham tantas condições financeiras para a visita à festa da Páscoa. Lembramos que a cidade de Jerusalém possuía basicamente, como uma quantia fixa de habitantes, entre 35 mil e 50 mil habitantes. Mas durante o período da festa da Páscoa, era o seu período de alta temporada, onde passavam cerca de 180 mil a 200 mil pessoas dia por esta cidade. Observamos então uma grande quantidade de fluxo de pessoas que passavam pela cidade, que ficavam, que apreciavam. Neste montante estava ali também os discípulos e o próprio Jesus. Eles foram para a cidade de Betânia. Esta cidade de Betânia havia uma morada para eles. Quem os esperava lá era Lázaro, Marta e Maria. Foi na casa deles que os discípulos e o próprio Jesus se hospedaram. Porque assim como muitos peregrinos da época, as suas condições financeiras não eram tão boas. E assim, também a cidade de Betfagé e outras cidades próximas eram uma opção para o momento destas pessoas para se hospedarem, porque ficava entre 6 e 3 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Portanto, aí olhamos que Jesus percorre um caminho com antecedência para visitar os seus amigos, para também estar entrando na cidade de Jerusalém. A Páscoa é a primeira das 3 festas importantes para o judaísmo. Ela começa com o sacrifício do cordeiro. Posteriormente, no segundo dia, é chamada de festa dos pães ázimos ou dos pães asmos e dá continuidade pelo período de 7 dias. Neste período, então, a gente vê esse fluxo de pessoas. Importante observar que a sua história para a celebração da Páscoa está remontada ao Êxodo, capítulo 12, onde nós vemos que o próprio povo de Israel saiu da escravidão, saiu da sua opressão no Egito e passou para uma outra etapa da sua história, uma história com o próprio Deus, com o Salvador deles. E neste momento é que então é instituída a Páscoa. Neste momento onde há libertação, onde há salvação da opressão.
Lembramos disso neste momento em que Jesus está se dirigindo à cidade de Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Portanto, nós vemos que esta festa, ao longo da história, foi interpretada pelos judeus de uma forma diferente da qual realmente era na sua história. Agora, os judeus criam nessa festa da Páscoa como algo político, como algo que daria a eles a salvação para a opressão do Império Romano. No entanto, o próprio Jesus olha para eles e diz que isso tudo deve ser diferente, frustra as suas expectativas a respeito do reino. E nós lemos nos versículos 7 e 8 que nos diz: levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam sido cortados no campo. Aí nós vemos que o povo que saiu ao encontro de Jesus deposita nele toda a sua esperança messiânica. Deposita nele a esperança do rei que vem para destituir o poder de opressão e de violência do Império Romano. No entanto, Jesus não é o rei com a espada na mão para destruir este império. Pelo contrário, ele entra como aquele rei humilde, simples, montado num jumento, para que o povo entenda que as suas expectativas não serão cumpridas, não serão concretizadas. Eles o recebem com hosana, hosana, hosana nas alturas. E a palavra hosana significa salve-nos. Essa é a expressão do povo para o próprio Jesus na sua entrada triunfal a Jerusalém. E Jesus permite que as pessoas estendam as suas vestes. Jesus permite que as pessoas coloquem os ramos à sua frente. Por que ele permite isso? Porque ele sabe que isso representa, por parte das pessoas, a expectativa da salvação, a expectativa de alguém que vem para corrigir o sistema. No entanto, Jesus está vindo para mostrar o exemplo de líder, daquele que deve servir antes mesmo de ser servido. A humildade de Jesus é colocada em prática quando ele coloca-se como aquele que entra humildemente na cidade. Jesus responde à expectativa messiânica do povo, ao mesmo tempo que ele quer mostrar para o povo a forma correta, o povo interpreta de forma errada. O povo interpreta algo político e Jesus quer mostrar o amor, a misericórdia, a humildade. E esta entrada de Jesus com o jumento já foi mencionada na nossa saudação e é uma profecia do profeta Zacarias. E ela diz que o rei virá montado num jumento e adentrará a cidade de Jerusalém. Um fato curioso aqui é por que as pessoas permitiram que esse jumento fosse levado pelos discípulos até o próprio Jesus. Existia uma lei na época que qualquer animal poderia ser confiscado para o uso de algum alto escalão. Qualquer pessoa que tivesse uma autoridade podia confiscar um animal e então usá-lo. É nesta lei, então, que os discípulos seguem as orientações do próprio Jesus e dizem às pessoas que são donas do jumentinho que ele estará sendo usado pelo Mestre, pelo Senhor. As pessoas não questionam mais, simplesmente isso para elas basta. Então eles levam este jumentinho.
E o fato do próprio Jesus entrar na cidade montado nesse jumentinho demonstra que ele está seguindo a profecia de Zacarias. O rei, o da família de Davi, virá e será o nosso Salvador. Mas a salvação que o povo esperava não foi a mesma que Jesus nos deu. Jesus aceita a aclamação do povo, ele entra em Jerusalém de fato, aceitando a aclamação de ser o rei. Ele entra em Jerusalém sabendo o que o povo tem em sua mente. O governo de Jesus não é um governo que tem por intenção a violência, a opressão, a obrigação. Pelo contrário, é um reino que é instaurado a partir do querer, do participar, por amor, por misericórdia, por gratidão. O fato de Jesus ter reagido positivamente a esta aclamação do povo é realmente colocado a partir de Marcos, como lemos. Por ele, algo de humildade. Os seres humanos podem nos decepcionar, mas Deus jamais. Quem nunca ouviu essa frase, esse dito? Uma coisa importante observarmos aqui. Quando ouvimos esse dito, ele não é por todo correto. Porque nós temos nossas expectativas e às vezes elas precisam ser frustradas. O próprio Jesus fez isso com aqueles que o aclamaram como rei. O próprio Jesus colocou claras as situações nas quais as pessoas estavam se colocando. Ele deixou muito claro que existem as expectativas que são de acordo com os planos de Deus, que são de acordo com aquilo que Ele planejou para a nossa vida. Estas expectativas, Jesus quer fazer parte na nossa vida. Ele quer ser aquele que conduz, que guia, que sustenta, que dá a palavra, que motiva. No entanto, nas expectativas que são egoístas, nas expectativas que são para nós mesmos, nas expectativas que são de inveja, de orgulho, de cobiça, nessas expectativas Jesus frustra as nossas expectativas. Porque Ele sabe que estas expectativas nos irão ferir, irão nos maltratar, fazer com que nós acabamos desviando do caminho que Ele tem preparado para mim e para você. Então, nós podemos ter certeza de que Cristo tem o que é melhor para nós. Se nós temos uma parte da nossa vida expectativas as quais são egoístas, as quais são orgulhosas, as quais são simplesmente para benefício próprio, podemos ter certeza de que Cristo vai nos decepcionar, porque Ele só nos dá o que nos faz bem. Jesus propõe outra coisa. A sua proposta não é uma revolução com armas. Ele propõe uma revolução amigável. Ele propõe uma revolução pelo amor, uma revolução que começa no nosso coração, que começa dentro de cada um e de cada uma de nós. Esse é o cenário, esse é o quadro que queremos pintar neste domingo. Jesus saiu da Galileia, percorreu todo o caminho ensinando as pessoas, quando muito bem ele poderia ter ficado encolhido, chorando, porque ele sabia qual era o fim da vida dele. Ele sabia que ele ia parar no madeiro, pendurado, asfixiado. Isso é o resultado do seu caminho. Ele sabia disso, mas não, ele decidiu ajudar as pessoas em cada uma das etapas em que ele parou, em cada um dos lugares que ele passou. Ele pensou em deixar as pessoas preparadas para a sua saída. Ele pensou em deixar as pessoas com o amor, com aquele carinho, com o acompanhar, com o cuidado um dos outros. Ele não se preocupou em si só, porque ele sabia e confiava no Pai. Sabia qual era o plano. Jesus enfatiza que as transformações na vida devem começar por cada um
por cada uma de nós. São as nossas atitudes, são aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É assim que Ele quer agir na minha vida, na tua vida. E não somente termos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, mas colocarmos as vontades dos outros, as vontades que são corretas, as vontades que são justas, que buscam a sinceridade, que buscam o bom convívio. Estas são as vontades que devemos colocar em primeiro lugar. Jesus propõe uma sociedade onde todos possam viver sem ser oprimidos, sem serem maltratados e serem escutados, serem acompanhados, fazerem parte desta sociedade de amor, de misericórdia. Esta é a proposta de Jesus. É dessa maneira que começa o reino de Deus entre nós. Quando eu e você mudamos a nossa forma de vida, tiramos o egoísmo e colocamos o amor ao próximo. Tiramos a inveja, a cobiça, a raiva e colocamos o auxílio, a disposição, a nossa vontade de servir antes de sermos servidos. Também hoje queremos e precisamos de um futuro melhor. À medida que almejamos isso, constatamos que esse futuro melhor não chega. Constatamos que esse melhor tende a demorar para chegar, porque eu e você não estamos dispostos a mudar a nossa forma de vida. Porque eu e você deixamos a desejar quando nos compete a mudança. Quando eu e você somos chamados a abandonar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa ira, preferimos ficar com aquilo que nós já conhecemos. Não aceitamos o outro, não vemos a necessidade alheia. Porque é muito mais fácil olharmos para um espelho do que olharmos para outra pessoa. Quantas esperanças foram depositadas nas capacidades humanas próprias e dos outros e foram frustradas? Quantas esperanças nós depositamos nos lugares errados? Depositamos no dinheiro, depositamos na nossa fonte de renda, depositamos em nós mesmos e foram frustradas. Depositamos esperança nas pessoas que estão ao nosso redor, às quais nós dependemos e fomos frustrados. Mas Cristo é aonde nós podemos depositar as nossas esperanças, onde nós podemos colocar o nosso anseio pela vida, onde nós buscamos o cuidado e o amor e nos enchemos do seu amor e da sua misericórdia. O que nos resta é a lição que Jesus quis nos ensinar neste primeiro domingo antes da Páscoa, neste domingo de Ramos. Ele que quis ensinar esta lição há tanto tempo e nós ainda hoje não a aprendemos por completo. Não são os outros que devem trabalhar para que haja mais justiça. Não são os outros que devem trabalhar para que haja mais liberdade. Não são os outros que devem trabalhar para que as coisas fluam corretamente. Não são os outros. Somos nós. Somos nós mesmos que devemos trabalhar para que o mundo seja um lugar melhor. Não devemos depositar a nossa esperança nas coisas e nas atitudes das outras pessoas. Devemos depositar a nossa esperança em Cristo, que pede de nós a nossa mudança de hábito, a nossa mudança no dia a dia, no cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família, no que nós falamos, como vivemos, com quem conversamos e sobre o que falamos. Devemos colocar a bondade, a misericórdia, o perdão, a justiça, a paz, a harmonia, a solidariedade como princípios da nossa própria vida. Estes devem ser os princípios os quais nós seguimos no caminho, seguimos andando certos de que assim faremos do nosso lar um lugar. Por isso Jesus nos diz:
pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa te basta. Agora que conhecemos a vontade de Deus, temos que ir e praticá-la. É isso que nos basta. Não precisamos ser experts. Não precisamos conhecer tudo. Precisamos simplesmente conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu e você vivamos bem. Mas não o nosso conceito de bem. Deus quer que nós vivemos bem em sociedade. Quando o outro está bem, é que eu estou bem. Quando o outro tem saúde, quando o outro tem justiça, quando o outro tem os seus direitos velados, é isso que nós temos para nós. Quando é o bem comum que está em caracterização, é aí que nós vemos o próprio Deus agindo. Quando nós podemos conversar com o nosso vizinho, podemos falar com a nossa família, quando nós temos perdão entre nós, quando nós reconhecemos o amor uns pelos outros, é aí que nós temos um caminho. É mais fácil nós carregarmos os fardos, as dificuldades, as intrigas, as brigas, o ódio, o rancor? Ou é melhor e mais fácil carregarmos amor, bondade, tranquilidade, paz, paixão, auxílio, caridade? Mas essa Semana da Paixão vai nos lembrar também que no tempo de Jesus, mesmo sem internet, sem WhatsApp, sem fake news, as mesmas pessoas que gritaram Hosana, Hosana, salve-nos, também gritaram crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As mesmas pessoas mudaram de ideia, porque tiveram as suas expectativas frustradas. Eu e você somos diferentes. Nós somos diferentes. Como é possível que o ser humano se transforme tão rapidamente em uma pessoa que busca o seu próprio interesse? Como é possível que os valores de Jesus sejam tão facilmente esquecidos? Como é possível que algo que estava ali à porta de Jerusalém, gritando Hosana, salve-nos, você é o rei que veio nos salvar, de repente se torna o criminoso, o condenado, aquele que está totalmente condenado para a morte? Como é possível que confiemos tão rapidamente em mensagens desconhecidas, em notícias boas que não são tão boas assim, e esquecemos das orientações que Cristo tem para a nossa vida? Como é possível que corremos atrás do que é fácil, do que é tranquilo, do que nos faz uma vida do jeitinho, quando a orientação é certa de que devemos viver uma vida reta, nem nos desviarmos para a esquerda, nem para a direita. Nos enviam mensagens que são de glória, no entanto, são armadilhas. O que aconteceu para que os que gritassem Hosana agora gritem crucificam? Aconteceu que eles não tiveram as suas expectativas realizadas. Que essa Semana Santa seja para nós um tempo de meditação, um tempo onde nós não só ficamos com as nossas expectativas, mas busquemos a vontade e os planos de Deus para a nossa vida. Que eu e você possamos refletir e conduzir a nossa vida de acordo com aquilo que Ele planejou, porque é um plano bom, agradável. Ninguém está dizendo aqui que não vamos passar por problemas, por dificuldades. Vemos isso na nossa sociedade. Vemos os problemas, vemos as dificuldades, vemos essa pandemia, vemos a dor, vemos o luto. Mas
o luto ele tem um lugar para ser colocado, a dor tem um lugar para ser colocada. A esperança está depositada neste Cristo que vem montado num jumentinho e entra em Jerusalém e quer ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque a Tua palavra é clara. Mostra, Senhor, que nós precisamos buscar a Tua vontade e as Tuas orientações. E por meio daquilo que Tu disseste, por meio das palavras, por meio do que está escrito na Bíblia, nós sabemos que a Tua vontade, Senhor, é que nós possamos ser amorosos, possamos buscar o próximo e auxiliar, possamos estar dispostos, Senhor, a abrir mão daquilo que nós desejamos por egoísmo, para que seja derramado ao outro o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua gratidão. Que a Tua palavra seja proclamada adiante. Assim como vemos, Senhor, que Tu entraste humildemente na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, nós queremos também buscar esta humildade aos nossos corações e não colocarmos as nossas expectativas para Ti, mas buscarmos, Senhor, a Tua expectativa para nós, que é sermos pessoas retas, corretas, justas, diante das situações as quais nós vivemos. Sejamos bons pais, sejamos boas mães, sejamos bons irmãos, boas irmãs, bons avós, e assim, ó Deus, possamos viver em uma sociedade onde é o bem que nós buscamos e não o egoísmo, não a dor, não a luxúria e não o orgulho. A Tua vontade é que nós possamos buscar-nos uns aos outros, conversarmos e convivermos, termos comunhão contigo. Assim, ó Deus, pedimos, dá que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Assim oramos agradecidos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Amém. Queremos, logo depois da pregação, ouvirmos o hino Vinde vós, o povo de Deus. Vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei dos ares soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó vinde, já que celebrai com alegria vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve veio o novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó vinde, já e celebrai com alegria vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó vinde, já e celebrai com alegria vossa libertação. Tem alguns avisos que eu gostaria de fazer. Entre eles é que nós estamos com as nossas atividades online, até que assim seja permitido voltarmos aos encontros presenciais. E nós temos também nos próximos dias o culto da Sexta-feira da Paixão, que vai ser publicado a partir das 9 horas da manhã, na sexta-feira. E no domingo de Páscoa,
também a partir das 9 horas da manhã, nós temos um culto. E lembrando que neste domingo de Páscoa, à noite, não haverá culto ao vivo pela rádio. Então, se você quer acompanhar, acompanhe no link das 9 horas da manhã. Também pedimos a você que tem as suas ofertas, os seus dízimos, que você possa procurar um líder da sua comunidade ou que você possa passar na secretaria da paróquia e fazer a sua contribuição. Convido a oração final e a oração do Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, graças nós te damos pela palavra que acabamos de ouvir. Graça nós te damos porque tu viestes ao mundo e o Senhor não tem desistido da tua missão, embora soubesse que sofreria muito. Obrigado porque tu entrastes em Jerusalém, sendo aclamado como rei, e tu te mostraste ao mundo, de modo que esta mensagem chegasse até nós. Obrigado porque em nosso coração o teu Espírito já tem trabalhado e tem gerado fé. Assim oramos, ó Deus, também intercedendo pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que choram, pelas pessoas que precisam do teu socorro, do teu auxílio. Que tu possas vir em nosso encontro, estender a mão sobre nós e que o Senhor nos guarde por teu amor. Tudo mais que temos a pedir ou agradecer, ainda fazemos na oração que tu nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que assim o Senhor continue te abençoando até o nosso próximo encontro. Nos despedimos deste nosso encontro cantando ainda o hino Por tua mão me guia, Senhor Jesus.